E aí, pessoal, vamos continuar? Na frente 1, o módulo 15, nós vamos tratar da expansão territorial do Brasil, que vai além da linha do Tratado de Tordesilhas, o bandeirantismo e os jesuítas. Então vamos começar a analisar. O que era o Brasil até então? Uma faixa litorânea dividida em várias porções de terra, grandes latifúndios, que eram as capitanias hereditárias, o governo geral em Salvador, tá? E nós temos aí, na época dos holandeses no Nordeste, uma dificuldade dos donos de engenho de abastecer a mão de obra escrava da África. Então, a capitania de São Vicente viu um futuro promissor aí. Eles saíram para o interior, adentrar o sertão brasileiro, né, capturar indígenas e vender esses indígenas para o Nordeste. Assim começou a interiorização brasileira via os moradores de São Paulo, chamado também de bandeirantes. E eu quero esclarecer aqui o que é bandeiras e o que são entradas. As bandeiras são expedições particulares, gerenciadas praticamente por paulistas, moradores da Vila de São Paulo. E as entradas são expedições de cunho da coroa portuguesa. A coroa portuguesa financia com um determinado objetivo, tá? Então nós temos a diferença de bandeiras para as entradas. Por que os bandeirantes saíram logo da capitania de São Paulo? Tá? A pobreza de São Paulo era muito grande, né? Não tinha nada que enraizasse as pessoas em São Paulo, né? Então eles eles absorveram muito rápido a cultura indígena, a facilidade de se locomover, se gerenciar por rios, né? E trazer cativos tribos indígenas e vender essas tribos indígenas aos donos de engenho no Nordeste aí, tá? Para suprir a mão de obra que estava faltando. Então nós temos aí as bandeiras iniciando com o ciclo da caça ao índio, tá? Então esses bandeirantes, eles iam onde tinham as missões jesuítas, que era o sul do país, e a região ali do Foz do Amazonas, que tinham várias missões jesuítas. Por que ir direto nas missões jesuítas? Lá o indígena já sabia falar o português, já entendia, já estava catequizado, já sabia trabalhar na agricultura, que os jesuítas já tinham feito esse papel, né? Então, mais atrito com os indígenas vai ter aí, tá? Então, nós temos aí o ciclo da caça ao índio, tá? Para substituir essa escassez, suprir essa escassez da mão de obra no Nordeste durante o período que a Holanda dominou o Nordeste brasileiro. Quando acabou a União Ibérica e Portugal voltou a administrar o Brasil, começou a abastecer o Brasil novamente com a mão de obra escrava africana, tá? O bandeirantismo de caça ao índio praticamente já não tinha interesse por parte dos senhores de engenho. Então outras bandeiras vão surgir. Vamos ter aí o bandeirantismo de contrato, que é quando o proprietário da terra, os homens bons da vila, das câmaras municipais, contratam os bandeirantes para um determinado serviço, né? Exterminar uma tribo indígena que está atacando a vila ou as terras, né? Ou capturar negros que tinham fugido, ou destruir quilombos aí, que são redutos, né? Onde se refugiavam os escravos. O quilombo mais famoso é o quilombo de Palmares, que foi destruído pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, né? Quando a gente fala bandeirante, a gente tem ideia de herói. Agora você imagina, Domingos Jorge Velho, ele destruiu o quilombo dos Palmares, tá? Ele matou o Zumbi dos Palmares. E a gente tem bandeirante com essa figura heróica, né? Toda romantizada. Outro ciclo também que vai ser desenvolvido aí, que nessas viagens em busca dos índios, né, em busca do negro que tinha fugido, para destruir alguma aldeia indígena, os bandeirantes encontraram ouro na região que hoje é Minas Gerais, tá? O ouro aí é o ouro de aluvião,
um ouro de lavagem. Ele é encontrado em costas de rios e nos leitos dos rios aí, tá? E vai ser encontrado primeiro em Minas Gerais por Antônio Rodrigues Arzão, que vai atrair um povoamento muito grande e vai se tornar aí o ciclo do ouro, né, o produto rei, né, e vai mudar a cara do Brasil colônia e de Portugal também, tá? Vai trazer mudanças econômicas, mudanças políticas, mudanças sociais, né? Esses bandeirantes, eles vão adentrar mais ainda o território brasileiro, né? Além de Minas Gerais também, eles vão adentrar Mato Grosso, Goiás também, né? Em busca de esmeraldas, metais preciosos. Vamos dar uma olhadinha. Então eu falei o que são os tipos de bandeiras dos bandeirantes. Agora nós vamos falar das entradas, que é a expedição oficial. Por ordem da coroa portuguesa, ela contrata homens, dá munição, dá alimento, para fazer um determinado serviço aí, tá? As entradas tinham o papel de expandir as terras do Brasil, tá? E anexar essas novas terras ao Brasil. Então, alargar as fronteiras do Brasil, ultrapassar a linha do Tratado de Tordesilhas aí, tá? Então, nós temos aí, durante o período filipino na União Ibérica, praticamente o Tratado de Tordesilhas perdeu a serventia porque a Espanha dominava Portugal. Para que ter o Tratado de Tordesilhas, né? Foi nessa época que se promoveu essa grande expansão territorial aí, tá? Ocupou-se quase o território que hoje é o Brasil, né? E também serviu essas entradas para expulsar invasores, como no Maranhão os franceses tentaram fundar uma feitoria, né, e lá se chamava França Equinocial. Então era para expulsar esses piratas, esses corsários, né, para anexar novas áreas ao Brasil, né, e também promover a ocupação. Esse era o papel da expedição oficial aí, chamada de entradas, né. Nós temos aqui a entrada que aconteceu no Amazonas e no Maranhão, e promoveu aí um ciclo secundário, o extrativismo das drogas dos sertões, que são especiarias no interior, né, e o plantio do algodão no Maranhão. Então também tinha esse papel de descobrir o que de potencial econômico tinha aquela região que podia ser oferecido. Na Amazônia e no Maranhão tinha as drogas do sertão, especiarias, remédios, né, que poderiam ser comercializados, e também introduzido aí o cultivo do algodão no Maranhão. Esse também era um papel, promover a ocupação através de algum recurso econômico aí. Outra expedição coordenada pela coroa portuguesa, outra entrada, foi a fundação da Colônia do Sacramento. A Colônia do Sacramento, ela foi anexada ao Brasil, né? Era uma possessão territorial que tinha colonos espanhóis. Ela foi anexada ao Brasil na época aí, durante o período filipino, da União Ibérica também. E essa Colônia do Sacramento futuramente vai ser a província cisplatina, que hoje é o Uruguai, tá? Então, por que Portugal tinha esse interesse de anexar e fundar uma colônia no extremo sul do Brasil? Porque o sul da Colônia do Sacramento tem domínio da margem norte do Rio da Prata, que dá acesso a várias regiões aí na América do Sul. Então o Brasil iria controlar a entrada e saída, a distribuição de mercadoria no extremo sul da América do Sul. Então havia esse interesse aí na região do Prata. Também foram enviados para lá entradas, expedições oficiais aí, tá? Sobre a atuação dos jesuítas. Os jesuítas, Inácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus. O papel na Europa era trazer de volta os fiéis que tinham saído, e aqui no Novo Mundo, tá? Evangelizar os ameríndios, os nativos, e criar um sistema educacional, tá? Nós temos o Brasil na chegada do primeiro
governador-geral vindo, aí os jesuítas com ele, fundando o primeiro colégio em Salvador, na Bahia, né? Esse primeiro colégio tinha o intuito de educar os filhos dos nobres no Brasil, não é? Para não precisar enviar para Portugal. E em 1554 veio o jesuíta Manuel de Nóbrega, que fundou o segundo colégio jesuíta em São Paulo do Piratininga, que é a cidade de São Paulo, tá? Então o papel é fundar escolas, colégios, né, e promover a catequização dos indígenas aí. E sem desprezar também José de Anchieta, que veio para o Brasil, um incansável catequizador, chamado de apóstolo dos gentios, né? Ele foi um grande defensor, ele, José de Anchieta, o padre Manuel de Nóbrega também foram grandes defensores dos indígenas, eram contra a escravidão indígena aí, tá? E essa postura da Igreja Católica e dos jesuítas contra a escravidão dos indígenas vai atrair muito atrito dos colonos aqui do Brasil, do governo de Portugal contra os jesuítas, que tem aí os jesuítas como inimigo, atrapalhando aí a escravidão indígena, né? Tem até uma revolta nativista que aconteceu em São Paulo, que é a botada dos padres para fora, quer dizer, vamos tirar os padres aqui de São Paulo porque eles estão atrapalhando, né? Então, uma revolta que os colonos de São Paulo puseram os padres jesuítas para fora, puseram eles para correr, tá? Nós também tivemos outra revolta nativista no Maranhão, onde os escravos vindo da África eram muito caro, e os fazendeiros resolveram escravizar os indígenas. Aí a Companhia de Jesus Jesuítas se demonstrou contra a escravidão desses indígenas aí, tá? E houve uma grande revolta por uma série de motivos que nós vamos estudar ainda, né? Os jesuítas, eles entraram em atrito com a coroa portuguesa e foram expulsos do Brasil aí, tá? E nós temos aí os redutos que os jesuítas fundavam, as suas sedes eram chamadas de missões ou reduções, missões jesuítas, aonde eles se concentravam, atraíam os indígenas para lá, para poder catequizar, e um número muito grande de missões ou reduções jesuítas nós temos no sul do país, né, no extremo sul do Rio Grande do Sul, e também na foz do Amazonas. E os jesuítas também foram importantes no papel de catequizar o indígena também, eles tiveram um papel importante no artesanato, né, e também levaram a pecuária, o gado, para outras regiões aí, tá? O gado foi introduzido no sul do país pelos jesuítas como força motriz, transporte também, então eles tiveram também o seu papel muito importante, tá?